falei para vocês que a gente está apresentando alguns conceitos sobre recursos humanos de forma geral. A ideia é passar um pouco de contexto para vocês e recomendei que esses termos que a gente está falando, por enquanto a gente falou de capital humano, agora a gente está falando de alinhamento estratégico, que vocês possam pesquisar e conhecer um pouquinho mais. Vice-desenho de RH não vai fazer muito sentido, né? Mas recomendo os vídeos do Valdez. Então, assim, estou jogando algumas informações um pouquinho soltas para que depois a gente possa entrar numa linha e começar a trabalhar a gestão do conhecimento dentro desse contexto de RH. Então, depois a gente falar um pouquinho de capital humano, um outro aspecto importante que eu gostaria de falar era sobre o alinhamento estratégico. Então, esse conceito eu deixei com esse nome para que vocês possam procurar um pouquinho mais sobre ele, mas eu queria aproveitar e explicar um pouquinho esse desenho. Esse desenho quem fiz fui eu, e uma das coisas que eu não sei fazer nada bem é desenho. Vocês percebam que tem um negócio ali do lado direito, o pessoal fala que parece uma chipa, tá quentinha. Na verdade, a intenção era fazer um imã, tipo aqueles imãs de desenho animado, mas de novo, realmente não manjo, não entendo disso aí. Se eu for perguntar para vocês dessas duas setas grandes, qual das setas vocês acham que é mais eficiente? Da esquerda ou da direita? Isso, tem uma explicação, né? A segunda seta, porque está todo mundo alinhado na mesma direção da seta maior. Então tem algumas abstrações que a gente vai fazer em cima disso. Mas antes de explicar isso, eu queria explicar a essência de uma seta dessa. Por que usar esse exemplo estranho todo? Eu falei para vocês que o coração das empresas são as pessoas. O coração das organizações, de uma forma geral, são as pessoas que estão ali dentro. São elas que vão fazer a empresa dar certo, a empresa crescer, a empresa falir, a empresa chegar onde quer que resultado que ela tem vai ser fruto daquelas pessoas. E isso ajuda a gente a revisitar um pouquinho o conceito de organização. Quando dou as primeiras disciplinas do curso de administração, para os alunos começarem a introduzir e entender o que é uma organização, eu pego algumas definições de autores. Então, aquelas definições de 17 linhas que ninguém lembra, é cheio de coisas complexas, etc. Eu gosto sempre de traduzir uma muito fácil. Gosto de definir uma organização como um grupo de pessoas com um objetivo comum. Um grupo de pessoas com o mesmo objetivo. É que às vezes eu falo um objetivo comum, porque eles querem incomum. Não é comum. Aí é absurdamente o oposto. Então, um grupo de pessoas com o mesmo objetivo. Esse é o conceito. Em todo momento que eu falar para vocês de organização, que eu falar de gestão de pessoas, etc., eu vou estar partindo dessa definição. Que a gente está falando de um grupo de pessoas que tem o mesmo objetivo. Isso para nós é organização. Então a ideia dessas setas aqui é tentar mostrar um pouquinho o que seria uma organização. Pode ser que dentro da organização ela tenha um objetivo maior, mas que as pessoas que fazem parte dessa organização, ou seja, dão a alma para essa organização, de repente não estão caminhando nesse mesmo sentido. E na seta do lado direito, a ideia é que você tenha um sentido maior da organização e que tem alguma coisa que está fazendo todo mundo que está ali caminhar naquele mesmo sentido. Então essa é a ideia, por isso que a segunda seta tem um imã e essa é a abstração para a gente fazer. Então tenta imaginar cada setinha menor dessa como uma pessoa, e o grupo dessas pessoas é o que faz, é o que dá sentido à organização. E aí, falando sobre eficiência, pessoal, alguém que trabalha numa empresa que é mais parecida com a setinha do lado de cá? Já viram isso acontecer? Não é? Não tem várias vezes que você vê o funcionário fazendo coisas que às vezes depõem contra a empresa, ou às vezes desenvolvendo atividades que assim, não tem fundamento nenhum, ou não vão levar absolutamente nada para complementar. Às vezes até o próprio dono da empresa indo na contramão do que ele diz que quer com a empresa, por exemplo, na verdade. Então, perdão? Não fala assim só chora, mas é isso mesmo. E a gente vê isso o tempo todo, o funcionário fazendo coisas que vão contra o objetivo maior da organização. Mas eu gosto de falar assim, não é que eles vão contra, às vezes por índole. O funcionário quer fazer algo contra a organização. Muitas vezes é uma coisa simples, que é falta de orientação. Alguém aqui, sejam honestos, por favor, alguém que já entrou numa empresa, chegou lá, tinha uma descrição de cargo, que tinha o título do teu cargo, no organograma quem você era, qual era a lista de responsabilidades e funções que você tinha que executar, a quem você se reportava e com que frequência? Alguém já entrou numa empresa assim? Algumas pessoas. Alguém já entrou numa empresa que o cara falou assim, ó, você está contratado, só esse aqui, isso aí, ó. Já aconteceu com vocês? E seja o que Deus quiser, é um modelo, uma técnica de contratação
capacitação, de treinamento, que o pessoal chama Seja o que Deus quiser. Você contrata a pessoa, bota ela no cargo e aí reza para que tudo dê certo. Não preciso dizer que na maioria dos casos não funciona. Não é porque eu não acho que as pessoas não têm que ter autonomia. Eu acho muito legal trabalhar com autonomia. Na minha empresa tem as situações e ações que às vezes eu realmente jogo a pessoa e deixo ela se desenrolar. Mas, gente, a partir do momento que a pessoa não sabe qual é o cargo dela da empresa, o cara não sabe qual é o cargo. Tem o cargo do Olerite. Está lá, auxiliar administrativo. Auxiliar administrativo é tudo, né? Qualquer coisa você gosta de auxiliar administrativo. Então, tem empresa que joga o cara ali e ali pra frente reza para quem quiser. Gente, não vai funcionar. Na maioria das vezes a pessoa não vai nem entender qual é o cargo dela, para tentar sacar quais são as responsabilidades e que tipo de resultado que ela tem que entregar. Então a gestão, aquele ímã que está ali naquela ponta, é a gestão estratégica. E quando vocês estão falando em fazer um MBA, né, uma especialização voltada para a gestão de negócios, especificamente para a gestão de pessoas, vocês vão bater muito na tecla da importância da gestão. Que é você dar atenção e gastar tempo para planejar as coisas. Ou seja, a gente vai contratar, vamos primeiro descobrir qual é o cargo, o que essa pessoa vai ter que fazer, para daí a gente pensar qual é o perfil que a gente está procurando. Né? Porque normalmente o perfil é eu quero um funcionário bom, né? Não, vamos contratar, tem que ser uma pessoa boa. O que é boa? É bondosa? Né? Mais caridade? Gente, tem que saber, ser bom pode ser muita coisa. O cara pode ser muito bom, um negócio muito ruim em outro e ser um funcionário bom. Contanto que ele esteja num cargo que ele vai usar o que é bom. Então, a gente precisa planejar, que é a primeira parte da gestão, para saber o que a gente quer atingir. A gente precisa organizar, lembra que é planejar, organizar e dirigir popular. A gente precisa organizar, que é definir quem vai fazer o quê. Desse mundaréu de atividades que a gente tem que fazer dentro dessa empresa, para atingir o que a gente planejou, quem vai ser responsável por cada coisa. Então, cada cargo dentro do departamento vai ter uma responsabilidade. Vão surgir sempre problemas. Se você não sabe direito de quem é a responsabilidade, você vai alocar a pessoa para fazer aquilo. Depois você vai na terceira etapa, que é dirigir, que é manter em movimento, manter acontecendo, que é pegar essas pessoas a quem você deu a responsabilidade e acompanhar, gente. Não adianta chegar e falar assim, ó, é o seguinte, a sua missão é essa, você vai fazer isso, 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 e conversar com a pessoa dali 30 dias para ver o que aconteceu. Tem que estar presente, tem que gastar tempo, tem que no dia a dia, olhar, conversar, não é controlar e minuciosamente, não é isso que eu estou querendo chegar, não. De novo, eu prezo muito pelo trabalho com autonomia, mas é dar suporte, dar apoio. Esse é o papel de quem faz gestão. Vocês não têm aquela impressão, tem gente que acha que gerente não trabalha, né? Normalmente o gerente chega no escritório de manhã, bota os 2 pés em cima da mesa, começa a ler um jornal, só, pô, esse cara, eu estou aqui ralando e o cara não está fazendo nada. Mas é que o tipo de trabalho que o gerente tem que fazer não é o trabalho de execução. Trabalho de direção, ele tem que ter certeza que todo mundo que está ali dentro, eu não estou salvando todos os gerentes, não, tem gerente que só põe o pé em cima da mesa mesmo. Mas o gerente tem que garantir que está todo mundo se movimentando, caramba. Tem que garantir que esse povo, esse cara aqui que está bem torto aqui, tem que virar nessa direção. E é isso que a gente faz quando a gente trabalha com gestão. E aí a gestão de pessoas é mais objetiva ainda. E por último, depois de dirigir, o gestor tem que controlar. Ele tem que aferir resultado. Pô, combinei uma meta de que a gente vai vender 20 carros por mês na nossa concessionária, cada vendedor. E aí, você atingiu essa meta? Quantos carros você deu? Ah, vendi 25 carros, excelente, foi um valor acima da meta. No próximo cálculo de meta, vamos ver o que influenciou a ser mais do que 20, às vezes é a sazonalidade, aquele período de tempo que vende mais. Ou não, dos 20 foram 15. Ah, então manda todo mundo embora. Não, vamos ver o que aconteceu. Mas controla os resultados. Cria ferramentas para que vocês possam medir o que está acontecendo. Quando eu for falar da parte mais prática de gestão do conhecimento, eu vou bater sempre nessas teclas. Eu vou falar de planejar, eu vou falar de organizar, vou falar de dirigir ou coordenar, que depende um pouco do contexto, e vou falar de controlar. A gente vai bater nessas 4 teclas. As ferramentas vão servir para exatamente essas 4 funções. Planejar, organizar, dirigir e controlar. E acho que o alinhamento estratégico é um jeito bacana. Esse gráfico, desenhei isso há um tempo atrás, não sei se vocês conhecem o programa, é o Paint, um programa super tecnológico e tal, para fazer essas linhas. E essas setinhas eram super trabalho, Ctrl+C, Ctrl+V, tinha que girar elas e tal. Então, assim, eu acho que é uma explicação fácil para mostrar o que a organização é, que é esse conjunto de pessoas indo num objetivo em comum, e demonstrar também a importância da gestão.
que é garantir, como aquele imã ali, que todo mundo que está ali dentro da empresa está caminhando naquele sentido. Porque uma das preocupações do gestor, às vezes não é que a pessoa esteja fazendo coisas de má índole. Acho que eu comecei e não terminei essa explicação. Não é que ela esteja fazendo coisas com más intenções, mas é que ela não esteja gastando tempo na empresa para fazerem coisas que não são o objetivo da empresa. E, gente, se você gastar tempo em qualquer departamento, em qualquer unidade, em qualquer empresa como um todo, você vai achar muita gente que está fazendo coisa que não serve para nada. Que de repente está montando relatórios e organizando informações, deixando um sistema abastecido que ninguém usa. Eu tenho, na empresa, quando a gente desenvolve os sites, os sistemas, alguns clientes pedem assim, eu quero uma ferramenta que eu consiga ver qual foi a pessoa que fez qual alteração no sistema, ou que lançou qual informação no sistema. Isso parece que não, mas dá um trabalho para fazer. A gente tem que monitorar cada ação do sistema, deixa o sistema mais lento, deixa o sistema mais pesado, é mais caro para o cara que está investindo. E eu normalmente recomendo, e isso é de maneira geral, tá? Tem casos e casos, mas eu recomendo que as pessoas não façam esse tipo de controle. Por quê? Não é porque eu estou com preguiça, eu vou até ganhar dinheiro, eu vou cobrar para fazer isso, mas é porque eu sei que isso é uma gestão de detalhe e normalmente não leva muita coisa. Não sei se vocês já perceberam, mas muitas vezes você achar o culpado por um erro que já aconteceu não serve para muita atitude ou ação. Não sei se vocês concordam. Eu acho que depende da área. Depende da área. Você ir no banco, de repente. Eu trabalhei em cartório e tinha esse, a gente chamava o desvio do sistema, era muito importante. Usava bastante essa ferramenta. Bancos é outro lugar que isso acontece também, né? Lança um estorno, de repente, você tem que saber quem que fez, por que foi estornado, né? Qual o motivo que está lá? Você dá esse exemplo, fantástico. Mas eu digo assim, tá? De forma geral, a gente tem que procurar que as pessoas que estão ali dentro estão trabalhando, por exemplo, o cara do dedo duro do cartório, está fazendo esse registro e usando essa informação para alguma coisa, para manter o controle, para manter as informações corretas, etc. Então é muito importante que a gente priorize. E para muitas empresas, saber quem foi o cara que apertou o botão não é o que vai fazer a diferença para o resultado do cliente no final. Entende? Então é muito importante a gente priorizar. Então não é só pessoas que fazem coisas contra a empresa, mas às vezes pessoas que não estão fazendo coisas a favor do seu tipo de empresa. Esse é o ponto de vista que eu queria passar, e é isso que é, de forma geral, alinhamento estratégico. Garantir que cada pessoa dentro da organização está caminhando no mesmo sentido da estratégia geral da empresa. Todo mundo pensando e mirando no mesmo resultado. Pessoal, talvez vai dar um pouco de desconfigurado aí, tá? Porque trocou de computador e tal, mas ali é Valdez Rodrigo, o palestrante. Esse é o outro slide que eu falei que ia aparecer desse nosso amigo aí. Um desses vídeos que ele faz no YouTube, uma dessas entrevistas que ele faz, eu acho que ela se chama Educação, Educação, Educação. Aí ele começa o vídeo falando o que é o fator mais importante para garantir os resultados de uma empresa. Aí ele fala educação, depois é educação, e em terceiro lugar é educação. Porque se a gente está partindo desse pressuposto, espero tê-los convencido vocês, que as empresas são formadas pelas pessoas, e são as pessoas que fazem a diferença na empresa, para que a empresa possa crescer, as pessoas têm que crescer. E para as pessoas crescerem, elas têm que aprender. As pessoas crescerem, elas têm que conhecer, elas têm que adquirir informação, processar a informação, para daí usar aquilo para alguma coisa. Então ele diz que dentro de uma organização, o principal fator de competitividade é a educação. E hoje a gente escuta muito essa expressão de educação continuada. De repente eu já fiz minha graduação, já estou trabalhando no mercado faz tempo, só que eu estou no mesmo cargo. Estou sentindo que eu acomodei na minha função, não estou conseguindo subir. Claro, de novo, com todas as exceções, tá? Tem uma empresa familiar e é o filho do dono, que é o teu gerente. Tem, claro, isso é péssimo. Quem trabalha normalmente tem essa experiência. Mas de forma geral, você pode perceber também em outras organizações que está difícil de subir, de crescer. Você, às vezes não é nem o chefe que está te barrando, você não se sente preparado. E se você não acredita em você, os outros também vão. Então você não se sente preparado para escalar. E aí vem essa ideia da educação continuada. E os cursos de pós-graduação vêm também para cumprir esse propósito. Cursos à distância, cursos na internet. Várias formas de aprendizado que a gente tem. Por quê, gente? Porque lembra do slide dos objetivos do curso? O mundão lá fora está mudando. A gente está conversando aqui, está indo para frente. Eu estou tentando, espero que esteja trazendo coisas novas para vocês, para acrescentar no currículo mental. Não sei no currículo de papel, mas para acrescentar no currículo mental de vocês. Para que vocês conheçam e saibam mais.
Mas a hora que a gente sair daqui, no final de semana, no domingo, e descansar, botar a perna em cima da mesa, o mundo está girando. Terremoto no Japão, e tsunami para tudo quanto é lado, e usina nuclear, o mundo está girando, tudo está acontecendo. Estou falando que tem que trabalhar no domingo, não, nada disso. Só para mostrar para vocês que a gente tem que acompanhar. E a educação continuada na INEP, a gente mantém, parece que eu estou tentando vender o curso para vocês, né? Mas não é isso não, meu objetivo é falar como gestores, olhando para a nossa organização. A gente tem que se preocupar o tempo todo com essa bendita educação. E não é só a educação lá da escolinha, básica, etc, etc. Agora vamos olhar como empresa na relação com os seus funcionários. É buscar canal de atualização técnica, é manter a turma pesquisando, inovando. Um dos exemplos que eu faço lá na gestão, a gente tem na minha empresa, toda quarta-feira, a gente faz no período da tarde, a galera dá uma parada. Tem algum serviço urgente, algumas coisas que às vezes atrapalham. Mas de forma geral a gente tenta dar uma parada no finalzinho da tarde e junta toda a galera para assistir